Olá pessoal, como vai? Estamos aqui novamente para comentar a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Bom, para a gente introduzir aí a nossa imersão na carta de Paulo aos Coríntios, faz-se necessário que você leia Atos capítulo 15 e Gálatas capítulo 2 e depois inicie a leitura do capítulo 1 até o capítulo 5, que é a primeira divisão do livro. Você vai perceber uma contextualização confrontando esses dois textos e ainda Atos capítulo 20, verso 1, 2 e 3, confrontando esses textos, você vai perceber algumas coisas que vai dar maior sentido à sua leitura. Então, primeiramente, nós vamos nos lembrar aqui que por causa dos judaizantes, conforme narra Atos 15 e Gálatas capítulo 2, Paulo ele tem um embate com Pedro na igreja de Antioquia. E esse foi um momento muito importante na história da igreja cristã, na história dos apóstolos, do próprio ministério do apóstolo Paulo, porque todo o futuro do cristianismo da igreja gentia estava em jogo, estava envolvido neste assunto, nesse embate entre Pedro e Paulo. Então, embora Paulo tenha tido sucesso em convencer Pedro de voltar atrás e de passar a considerar coisas superiores à fé judaica, né, que era a nova fé, o cristianismo que estava nascendo por esse período, havia muitos cristãos judeus simpatizantes do judaísmo que se apegaram àquele ensino, mesmo que Pedro tenha voltado atrás. E esses judaizantes, eles começaram a se infiltrar nas igrejas paulinas, divulgando essa doutrina judaísta e trazendo prejuízos aos ensinos do apóstolo Paulo em suas igrejas. Então, dentre tantos perigos e provações que Paulo vinha passando nesse período, conforme nós vamos ver, ele tinha mais este, né? O perigo de estar agora entre falsos irmãos. Ele vai relatar isso também no decorrer do livro. Bom, essa carta do apóstolo Paulo aos Coríntios é muito preciosa, porque Paulo não está falando exatamente tão objetivamente como na sua primeira carta aos Coríntios. Aqui ele está abrindo o seu coração. Ele fala dos seus sentimentos, das suas aflições. Foi uma carta escrita com lágrimas. Você vai ver isso no próprio texto e num contexto de muito sofrimento e de muita dor. Porém, é assim que Paulo conhece o nosso Senhor como Pai de misericórdia, Deus de todo consolo, e que a força do Mestre Celestial é aperfeiçoada na fraqueza do seu servo. Então, para que todo o peso dessa carta possa registrar-se em nossa mente, devemos vê-la no contexto das perturbações e pensamentos que foram a sua causa. Vamos lá então, abre a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 16, verso 8, você vai ver que de acordo com essa passagem, a primeira epístola foi escrita em Éfeso. Logo depois, ele foi obrigado a fugir por causa de uma perseguição. Paulo então, ele sai de Éfeso e vai em direção a Troade e em seguida para Corinto. Isso está narrado em Atos capítulo 1, Atos capítulo 20, versos 1, 2 e 3. Você vai perceber que Paulo sai de Éfeso por causa dessa perseguição e vai em direção a Corinto. Quando ele chega em Corinto, ele fica ali cerca de 3 meses. Mas nesse intervalo da viagem, da sua fuga de Éfeso até Corinto, ele escreve a sua segunda carta sobre circunstâncias muito difíceis. Paulo, então, havia passado por muitas decepções, pensamentos perturbadores, maus pressentimentos e até mesmo doença física. O comentário do apóstolo está no 2 Coríntios, capítulo 1, verso 8 e 9. Você vai ver logo no início da sua leitura. Para completar, Tito, que era o seu ajudante e deveria encontrá-lo em Troade, com um relatório sobre os acontecimentos em Corinto.
A primeira carta de Paulo aos Coríntios foi uma carta de repreensão, uma carta muito dura, de muito confronto. E o apóstolo esperava ansiosamente por esse relatório para saber como teria sido o resultado daquela exortação à igreja de Corinto. Em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 13, nos vai informar que Tito não compareceu. E isso acentuou ainda mais as preocupações de Paulo. Tudo isso caiu juntamente sobre o nosso apóstolo, tornando essa hora ainda mais sombria em sua luta heróica para preservar o verdadeiro evangelho. Se você der um pulinho lá no capítulo 7, verso 5, você vai ver uma narrativa dizendo que quando ele chegou à Macedônia, nenhum alívio eles tiveram. Muito pelo contrário, eles tinham temores e muitas perturbações. E prosseguindo ainda no capítulo 4, especialmente os versos 10 e 16, ele fala de levar no corpo o sofrer de Jesus e também da corrupção do homem exterior. Aqui Paulo estava se referindo ao seu estado físico. Fica claro, uma aflição na mente e uma prostração física do nosso apóstolo. Ele estivera às portas da morte. Então, agora sua vida estava em perigo, o destino de sua missão também estava em perigo e o cristianismo gentio também estava em perigo por causa de todos esses embates doutrinários. Tudo isso aconteceu num período intermediário dessas duas maravilhosas epístolas, 1º e 2º aos Coríntios, quando Paulo fugia de Éfeso em direção a Troade e seguindo para Corinto. Amados, certamente esse foi o momento mais difícil da vida do apóstolo Paulo. Ele se sentia indefeso, derrotado, confuso. Deitado em seu leito de enfermidade, ele não mais sabia quem encontraria primeiro, Tito ou a morte. Me chama a atenção o verso 12 do capítulo 2 de 2 Coríntios, que diz assim: mesmo em circunstâncias tão difíceis, Paulo não deixava de aproveitar, porque uma porta se me abriu no Senhor. Ali, provavelmente, nasceu a igreja de Filipos. A carta que ele escreve aos filipenses, a igreja de Filipos, vai nos dar também esse apontamento. Finalmente, nós vamos dar uma esticadinha no capítulo 7, sem comentá-lo agora. Em 2 Coríntios, capítulo 7, verso 6, Tito finalmente chega à Macedônia, um pouco atrasado. E se você confrontar com Atos, capítulo 20, verso 5, você vai perceber que Paulo ele sai de Troade para encontrar-se com Tito. E Paulo, ele muito apressadamente, ele sai desse lugar e finalmente ele recebe alívio com o relatório que Tito traz dos resultados daquela primeira carta. Primeiro, em resposta a essa primeira epístola que Paulo havia enviado, os coríntios haviam tomado providência com relação àquele pecador, aquele caso de incesto narrado no capítulo 5 da primeira carta. 2 Coríntios 7, 8 e 9 vai nos informar isso. O capítulo 7, verso 9, também vai nos dizer que houve muito arrependimento, muito quebrantamento entre os coríntios, um verdadeiro avivamento, um verdadeiro resplendor de um novo zelo surge entre eles. A estima pelo apóstolo Paulo como pai, como líder daquela igreja, ressurgiu entre os coríntios. Isso está no verso 7 do capítulo 7. E o apóstolo Paulo, ele ficou tão consolado e tão animado e fortalecido que ele escreve então essa segunda carta e, através de Tito, envia novamente a Corinto e para que Tito possa também terminar a sua boa obra que ali foi iniciada. Agora, a primeira divisão desse livro, ele está entre o capítulo 1 e o capítulo 5. O nosso apóstolo Paulo, ele vai prestar contas do seu ministério. Então, aqui Paulo está falando como ministro do Evangelho. Ele deseja se livrar de qualquer interpretação errada.
Então ele começa a apresentar um relatório e isso está dividido em duas partes. O capítulo 1 e o capítulo 2, Paulo fala a respeito dos motivos do seu ministério. O que o motiva? Então veja especialmente o verso 6, 12 e 17 do capítulo 1. Verso 6. Mas se somos atribulados, é para vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Depois o verso 12. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que, com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, e mais especialmente para convosco. E o verso 17. Ora, determinado isto, terei porventura agido com leviandade? Ou, ao deliberar, acaso delibero segundo a carne, de sorte que haja em mim simultaneamente o sim e o não? Em outras palavras, Paulo estava dizendo aqui, eu não escrevo subjetivamente, eu não escrevo coisas nas entrelinhas. Ele estava comparando a outras cartas que eles recebiam de outros que se diziam apóstolos. Isso está tudo no capítulo 1, os motivos do seu ministério. Agora, no capítulo 2, verso 4 e o verso 17, destaco para facilitar a sua compreensão, ele vai retratar aqui ainda os motivos do seu ministério. Verso 4. Porque no meio de muitos sofrimentos e angústia de coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que ficasses entristecidos, mas para que conhecesses o amor que vos consagro em grande medida. Verso 17. Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Bom, segundo, Paulo fala a respeito da autenticidade da sua mensagem nos capítulos 3 e 4, especialmente o verso 6 e o verso 12 do capítulo 3 e o verso 1, 3, 5 e 18 do capítulo 4, você pode aí conferir na sua leitura. Veja também capítulo 5, verso 14 a 21. Bom, diz então, concluindo então, a epístola de 2 Coríntios foi escrita sobre terríveis circunstâncias que afetavam a saúde física e emocional do apóstolo Paulo. Em fuga de uma perseguição, Paulo adoece e a situação se agrava pela ansiedade por causa da demora da chegada de Tito. E com a chegada de Tito, então, Paulo se anima e escreve sua segunda epístola aos Coríntios, que fora enviada através do mesmo, que assumira uma missão de terminar sua boa obra entre os coríntios. Na primeira parte, Paulo fala como ministro, prestando o relatório do seu trabalho, dividindo em dois assuntos. No capítulo 1 e 2, o motivo do seu ministério, e no capítulo 3 e 4, a autenticidade da sua mensagem. Que o Senhor te abençoe. Espero que esses comentários esclareçam bastante o seu entendimento daquilo que você vai estar lendo na sua imersão. Curta o nosso canal, inscreva-se e divulgue para os seus amigos. Que Deus te abençoe.